Antes de qualquer coisa, vamos explicar aqui, vamos salientar que este vídeo não está sendo feito com o intuito de afirmar que essa teoria é a verdade suprema, né, que é a solução definitiva desse caso, nada disso. A gente vai ler uma matéria que explica do que essa teoria se trata. Teoria essa que surgiu durante a última semana, tá? Ed, você acredita que isso pode ser verdade? Existe uma diferença gigantesca entre achar que algo é plausível e afirmar que é verdade. Eu acho que sim, que é possível. Agora, não vou cravar que de fato foi isso que aconteceu. Essa mensagem, né, esses esclarecimentos vão inclusive para os censores aqui desta plataforma, antes que digam que eu estou espalhando fake news. Tá? Repetindo aqui, não estou afirmando que isso é verdade. Estou só expondo uma teoria que surgiu na internet durante essa semana e mostrando, né, de acordo com o texto que a gente vai ler juntos, os motivos pelos quais talvez isso faça sentido. Fechou? Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura aqui. Lula, o mandante. Esta semana circula pelo território livre da rede mundial de computadores mais uma versão acerca do crime praticado contra o então candidato à presidência da República em 6 de setembro de 2017. O correto seria 6 de setembro de 2018, tá? Que até os dias de agora continua sem uma solução minimamente aceitável. Isto enche de vergonha não só o judiciário e as polícias de um modo geral, mas a todos nós brasileiros que temos que suportar essa excrescência cívica, da qual resulta, obviamente, uma colossal onda de especulações. Vocês veem aí que o autor do texto que eu vou apresentar para vocês ao final da leitura trata isso como uma especulação. Ele não está afirmando que isso é verdade, né? Esta última versão, que as agências checadoras já carimbaram de falsa ou de falsa em parte, afirma que teria sido um sobrinho do Lula e um cunhado do Fernando Haddad, os autores do atentado, né? O relato diz que a Polícia Federal já teria pegado o tal cunhado, que agora estaria no encalço do ogro petista e de seu sobrinho, hoje residente no Chile. Aquela tentativa de homicídio foi um crime que ocorreu de fato, e isso não se pode negar. Aí a gente já está saindo do campo da especulação, né? Que o criminoso filiado ao PSOL, Adélio Bispo, não agiu sozinho. Também já restou comprovado. O que deve ser definitivamente esclarecido é quem foi o mandante, ou quem foram os criminosos integrantes deste conluio assassino. A meu sentir, existem fortes indícios em relação à quadrilha que planejou e pagou pelo crime. Tais como: 1. A chegada imediata e a participação direta de ricos advogados na cena do crime e na hora do flagrante. 2. As fugas. Primeiro nome eu não vou falar, tá, pessoal? Estou sendo processado por essa pessoa para não me trazer mais problemas ainda, vamos pular, tá? E do sobrinho de Lula para o exterior, logo após circularem notícias de seus envolvimentos com o assassino. 3. O inquérito na Polícia Civil de Minas e o na Polícia Federal, que não convenceram ninguém quanto os resultados encontrados. E 4. O pagamento de honorários milionários aos advogados do criminoso, por parte de órgãos da imprensa velha. E aí está o autor do texto, como eu prometi, José Maurício de Barcelos. Vamos lá, alguns pontos que eu gostaria de comentar aqui a respeito do texto e da teoria em si, tá? Em relação às agências checadoras. Galera, nesse ponto aqui, eu vou ter que concordar com elas, né? Porque é especulação. Elas realmente têm que dizer que é falso. Assim como se eu chegar aqui e disser foi o Adélio Bispo que agiu sozinho, também é falso. Deveria ser considerado falso. Por quê? Porque nós não temos uma investigação definitiva a respeito do caso. Qualquer coisa que se diga neste momento, de fato é falso, né? Ed, você acredita que isso aí possa ser verdade? As pistas estão aqui, né? Existem algumas coincidências estranhas. Eu, por exemplo, também estou sendo processado, vejam só, é muito processo, né? Pelo delegado da Polícia Federal que investigou o caso, né? Que fechou os primeiros inquéritos. Porque eu disse que ele tinha sentado nas investigações. No que eu me baseei? Lá atrás, logo depois do atentado, antes das eleições, inclusive, existia uma linha investigativa que conduzia ao PCC, relações do Adélio com membros importantes da cúpula do PCC. E um dos policiais encarregados da investigação disse que essa era a principal linha investigativa. Logo depois disso,
Isso foi jogado de lado e nunca mais ninguém falou a respeito. Tá? Existem vídeos também que mostram pessoas falando com o Adélio. Agora não, Adélio. Agora não. Pessoas interagindo com ele. E isso foi praticamente, não vou nem dizer esquecido. Nunca chegou a ser considerado, né, para depois ser esquecido. E isso me causou muita estranheza. Em relação às viagens de pessoas que foram mencionadas, né, talvez estando envolvidas no caso, aí é mais especulação ainda, até faço aqui um meia-culpa, né, porque quando eu gravei os vídeos que acabaram gerando esse processo do João Willis, eu deveria ter tratado tudo como especulação. Muito verde no YouTube, né? Dei aquela cravada. Foi o cara, foi isso que aconteceu, vendeu o mandato lá pro marido do namorado do jornalista lá, do Verdevaldo, né? Eu dei esse mole, né? Fui muito, né, incisivo na história. A gente tem que tratar tudo isso realmente como especulação, porque inclusive é o mais justo, né? Se vocês me perguntarem, Ed, o que você acha que aconteceu? O que eu acho que aconteceu? Que alguém contratou o Adélio. Né? Eu considero que você achar hoje em dia que o Adélio agiu sozinho só pode ser cegueira ideológica. Né? Acabei de citar um exemplo aqui, as pessoas estão lá falando com o Adélio no vídeo. Né? Mais de um vídeo, inclusive. Não dá, né, gente? Por favor. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas que contrataram o Adélio pensaram que ele vai conseguir, né, o objetivo deles, que seria matar o presidente, então candidato à presidência Jair Bolsonaro, e o Adélio seria linchado e assassinado ali naquele momento, no local do crime. Né? Não deu nada certo para eles. Por quê? Porque o Bolsonaro escapou com vida, hoje é presidente da República, e o Adélio não foi linchado. Existe também aquele vídeo, famosíssimo vídeo do Zé Disseu, dizendo que foi um erro que eles tinham cometido a facada. Talvez um ato falho de alguém que está acostumado com a impunidade e que sabe que isso aí não será investigado. Imaginem só se é alguém ligado ao presidente Jair Bolsonaro que falasse, aí nesse caso com certeza seria uma incongruência, né? Seria um erro realmente, mas alguma coisa que pudesse ser interpretada como envolvimento desta pessoa no caso Marielle. Investigação até o fim do mundo, pessoal. Mas foi o Zé Disseu falando aquilo, e aí não deu em nada, não aconteceu nada. Como nunca acontece. Né? Advogados caríssimos. Um deles chegou a fazer um comentário. Depois ele disse que era deboche, que as redes de televisão teriam pagado o salário dele. Essas novas investigações que foram abertas devem sim revelar muita coisa. Por exemplo, as imagens do circuito interno de TV do hotel onde houve o encontro entre o advogado, o Zanoni Júnior, e a pessoa que fez o primeiro pagamento. Lá estão as imagens. E agora essas imagens estão em posse da equipe que está investigando, da Polícia Federal, que está investigando finalmente, de fato, o que aconteceu. Os telefones desse advogado, que foram apreendidos lá atrás, naquela época. Né? Muitas pessoas estavam dizendo, né? Ed, mas agora já pagaram tudo dos aparelhos. Não é bem assim, tá, pessoal? Porque você tem um registro dentro da Polícia Federal de quem teve acesso àqueles aparelhos. E uma perícia conseguiria facilmente identificar que os dados foram apagados. E aí você corre atrás de descobrir quem foi e a pessoa não vai querer correr esse risco. Né? Porque aí ela vai ter que prestar esclarecimentos. Se você não tem acesso aos dados que foram apagados, você acaba tendo acesso à pessoa que apagou os dados. E ela vai ter que explicar por que ela apagou. No final das contas, o resultado é o mesmo. Ela teria que dizer quem ordenou que ela apagasse os dados. E aí você acaba chegando de um jeito ou de outro até o mandante. Então a gente tem que esperar agora esses resultados dessas perícias. A gente teve, por exemplo, diligências recentemente, buscas e apreensões em vários locais do Brasil que nunca foram divulgados. É melhor que seja assim, que a gente não saiba quais sejam esses lugares. Até para não dificultar as investigações. Mas quem acha que isso aí foi a última etapa, está enganado, vem mais coisa por aí. O que a gente percebe é que finalmente a coisa está sendo investigada. Né? Fui processado também pelo delegado do caso, né, que fechou os primeiros inquéritos. E eu continuo mantendo a minha opinião de que ele não fez um bom trabalho. Vamos dizer assim. Né? Não vou chegar ao ponto aqui de acusá-lo de ter propositadamente não ter feito esse bom trabalho, apesar de ter mostrado para vocês as ligações que ele teve, que ele tinha com o PT, notadamente o Fernando Pimentel, ex-governador do estado de Minas Gerais, e também com a Dilma Rousseff, mas é fato, o trabalho dele não foi bem feito, talvez por ele não ter experiência. Né? Foi a primeira experiência de campo do delegado,
principalmente em se investigando um caso de tentativa de assassinato. Ele não tinha nenhuma experiência nesse sentido. O que me causou muita estranheza também foi que na época que foi definido que a Polícia Federal faria a investigação, a Polícia Civil de Minas Gerais já tinha feito várias diligências, até que a definição, né, fosse feita, de que não será a Polícia Civil que irá investigar, será a Polícia Federal. E a Polícia Federal, a equipe responsável pela investigação, nunca procurou a Polícia Civil de Minas Gerais para saber o que eles tinham apurado. Nunca houve esse interesse da parte deles. Uma coisa que eu posso dizer aqui para vocês é que quando o Adélio foi pego, entre o local, né, da apreensão dele até a delegacia, no trajeto entre esses dois pontos, ele falou um monte de coisa, antes de encontrar com os advogados. Então, quando surgiu aquele boato, né, de que um novo depoimento do Adélio traria, né, uma revelação, aquela revelação que foi feita um tempo atrás, que especulação também, né, pessoal? Talvez a mentira, a fake news ali seja o novo depoimento. Então a história é essa, tá? A história é essa. Repetindo aqui mais uma vez, tudo ainda no campo das especulações. Se vocês me perguntarem se faz sentido ou não, eu acredito que sim. O texto era muito mais longo que isso, mas eu evitei colocar algumas partes para a gente não se comprometer aqui, para não ficar mais com cara de afirmação do que de especulação. Mas eu nunca tive tanta esperança de que esse caso será finalmente solucionado. Compartilhem esse vídeo, deixem seus likes, deixem seus comentários, um forte abraço e a gente se vê por aí.